muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado te traz então uma nova temática e com a ajuda de especialistas esclarecemos pontos importantes para você de casa. Então, muito bom dia, vamos lá a mais um programa? Bom, a amamentação é um ato fundamental para o desenvolvimento e a saúde do bebê. Além de fornecer todos os nutrientes essenciais, o leite materno é rico em anticorpos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico do recém-nascido e a protegê-lo contra infecções e doenças. Amamentar é também uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre mãe e filho, promovendo o afeto e a segurança emocional. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre este assunto, convidamos a doutora Tatiane Santana, que é pediatra e neonatologista, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Pode chegar, doutora? Tudo bem? Bem-vinda, doutora. Tudo bem, dia. Renata, bom dia. Vamos sentar para a gente poder conversar e entender um pouquinho do nosso tema de hoje. Estamos aí num mês também, né? Num período alusivo à importância da amamentação. A gente muito fala sobre este assunto, né? Mas é sempre bom reforçar, esclarecer, porque mamães estão chegando a cada momento, né, doutora? Quais são os principais benefícios, então, da amamentação para o bebê? Então, Renata, a amamentação para o bebê, ela além de, como mesmo você disse, fortalecer esse vínculo mãe-bebê, ele ajuda também no desenvolvimento da criança, tanto o desenvolvimento motor, cognitivo e o da linguagem. Esse bebê também, durante o aleitamento materno, a mãe ela transmite todas as vacinas, todas as imunoglobulinas, proteínas, tudo que é necessário para um bom desenvolvimento desse bebê na parte nutricional. Além disso, também, durante a amamentação, a própria sucção, o movimento que ele faz para sugar o leite, fortalece a musculatura oral, possibilitando depois esse bebê a fazer a transição do leite, né, que é líquido, para depois uma textura mais pastosa, sólida, além também do desenvolvimento da linguagem futura. Então, de fato, assim, a amamentação vai colaborar diretamente no desenvolvimento do bebê, tanto físico como cognitivo. Como cognitivo. Além também de proteger o bebê contra infecções. Infecções essas desde o trato gastrointestinal, infecções respiratórias, devido à parte imunológica e reduzir também processos de alergia. Quando devo dar a primeira mamada para o bebê? Essa primeira mamada, ela deve ser incentivada já durante a sala de parto. Então, o neném nasceu, ele entrar em contato pele a pele com a mãe e já ver esse incentivo. Porque aquela chamada hora de ouro, ela é muito importante para que esse aleitamento seja estabelecido e que o bebê, durante o processo da sucção, ele já fique estimulando a mãe a produção do leite e a descida do colostro. Nesse primeiro momento, já sai o leite? A mulher já consegue amamentar, doutora? Muitas mulheres conseguem já estar com a presença desse colostro, até porque esse colostro ele já pode apresentar a partir da 20ª semana de gestação. Para aquelas mães que ainda não desceu, isso é um processo natural que pode demorar de 24 a 48 horas. Mas quanto mais o bebê estiver sugando, mais rápido é a descida e, consequentemente, essa mãe vai aumentar a produção. Como que a alimentação da mãe vai influenciar na qualidade do leite materno? Muito. Então, eu falo que a nutrição da mãe, essa programação metabólica, o que hoje é muito falado sobre isso, da importância nesse bebê, tanto na sua vida durante o período neonatal, período de lactente, que é até 2 anos, como na vida adulta futura. Essa programação ela é feita de uma suplementação adequada desde a gestação, ou pré-concepção, que a gente já fala, os 3 meses antecedendo, durante a gestação e pós. Então, essa mãe, ela precisa ter, durante a alimentação dela, uma alimentação adequada, uma alimentação com riqueza em macronutrientes, micronutrientes sendo repostos também, como zinco, ômega 3, vitamina D, todas elas são importantes para quê? Para que passe para o leite materno. O uso de probióticos também durante a lactação ajuda, porque muitos estudos falam sobre a microbiota intestinal da mãe, ela passa durante a amamentação para o leite materno e, consequentemente, eu colonizo com bactérias boas e benéficas esse trato gastrointestinal. Tudo isso favorece para o desenvolvimento do intestino do bebê e também para o sistema imunológico.
Aí, até na sua fala, a gente reforça a importância do pré-natal, correto? Muito. E o ideal mesmo, né, doutora, seria que as mulheres elas se preparassem para essa gestação, que esse acompanhamento médico, para ter todo um suporte multidisciplinar, tanto na questão da alimentação, do físico e tudo mais, ele já acontecesse antes dela iniciar essa gestação, né? Isso. Durante a pré-concepção, que é os 3 meses, no mínimo 3 meses antecedendo a gestação em si. Então, essa programação ela deve ser tanto da tentante como do homem também, do parceiro. A influência do estilo de vida, alimentação, suplementação adequada e individual, suplementando aquilo que é a necessidade de repor, isso faz muita diferença naquele bebezinho que vai vir futuro. Legal. E tem um questionamento aí de muitas mamães, doutora, um medo, na verdade, né? O medo da dor durante a amamentação. A dor, ela pode acontecer durante esse processo? O que pode ser feito para aliviar? Então, eu sempre falo que é normal você sentir uma fisgada. O que é uma fisgada? É a parte do leite ali fazendo a injeção, saindo na hora que o bebê começa a sugar. Mas uma mamada, uma amamentação em que ela inicia com dor e persiste com dor, não, aí já não é normal. Normalmente a pega está adequada. É uma posição do bebê que não está organizada, é um bebê que não está posicionado de forma adequada à boca. Então, isso pode fazer a dor durante a amamentação, né? Então, normal não deve ser. Então, percebeu que iniciou a mamada, não está só fisgada, mas está doendo e essa dor está persistindo durante o processo, retira, pronto, afasta um pouquinho, volta de novo a corrigir, vê o que pode estar dando errado e, claro, está sempre em contato com um profissional da área da saúde, o médico pediatra, para estar orientando, porque quanto mais precoce eu intervir e analisar quais são os possíveis erros e a gente consertar, é muito mais fácil lá na frente manter esse aleitamento materno. Muito bom, a gente vai seguir aqui com dicas, então, sobre a pega, como posicionar corretamente o bebê, todos os outros detalhes que podem te ajudar na amamentação depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre a importância da amamentação e dando dicas aí essenciais para as mamães de primeira viagem ou até as mamães aí que estão na segunda, terceira gestação, porque sempre difere aí o momento, tem as suas peculiaridades. Então, a doutora Tatiane Santana está aqui hoje explicando para a gente algumas dicas, né? Ela que é pediatra, já entende bastante do assunto. Doutora, no bloco anterior você falou bastante da questão da pega correta para evitar a dor, que a dor ela pode até ser normal no início, mas não pode persistir. Tem dicas, então, para essa pega, para como segurar o bebê corretamente no seio ou como manusear o seio? Sim. Então, o processo da amamentação, primeiramente, a mãe ela precisa estar em um ambiente adequado. Então, ela precisa ter um lugar para apoiar a coluna, ela precisa estar relaxada, um ambiente tranquilo. Então, ela precisa primeiro se propor esse conforto. Depois, o preparo da mama. Então, é importante que antes da mamada, ela comece a fazer o quê? Movimentos circulares, principalmente nessa região do seio, que a gente chama de auréola, porque é nessa região aqui onde tem os ductos. E por isso o bebê, na hora da pega, ele necessita abocanhar toda essa região da auréola. Se ele pega só o mamilo, é onde acontece o trauma mamário, que é a fissura. Então, primeiramente, ela vai fazer o quê? Movimentos circulares com a ponta do dedo, nessa parte da auréola, ajudando o quê? A liberação dos ductos lactíferos para que ocorra a ejeção do leite. É preparar a mama primeiro para depois ofertar ao bebê. Certo. Feito esse preparo e apoiando a coluna e estando a mãe confortável, a mãe vai segurar a mama numa posição de C. Então, ela vai ajustar o dedo polegar na parte superior da mama e os outros 4 dedos apoiando a mama inferior. Após feito isso,
ela vai segurar o bebê. Como que é a parte de segurar o bebê? É uma das partes que mais existe essa dificuldade. Por quê? Porque o bebê ele tem um tônus ainda muito reduzido, então o pescocinho ainda é molinho, a cabecinha, então ali é muita função de braço, até que eu falo. Então nesse início eu sempre oriento essa pega invertida. Que pega é essa? É uma pega onde eu consigo apoiar a minha mão, o pescoço do bebê, segurando com isso, né, e apoiando o pescoço. Então, eu direciono o bebê e, consequentemente, com o meu antebraço, eu seguro o resto do corpo. Então, qual é a posição que eu devo colocar o meu bebê? Então, primeiro, barriga com barriga. Depois, eu preciso alinhar a cabeça reta em direção ao pescoço e o corpo. Então, evitar aquela mamada de perfil, que é a mamada com a cabeça lateralizada. Por quê? Durante esse processo em que o bebê lateraliza a cabeça, além de ele ficar desorganizado, isso faz com que o bebê fique estressado e faça a pega errada. Deixando a cabeça do bebê reto com o pescoço e o corpo, aí sim eu vou posicionar o bebê de frente para a minha mama. Posicionando de frente para a mama, depois eu vou fazer o quê? Deixar com que o nariz dele fique um pouco inferior ao mamilo. Quando ele começar a abrir a boca, eu posso começar a estimular com o mamilo para que ele abra a boca. Abriu a boca, aí sim colocar ele no seio. Durante essa pega, quando que eu considero que ela está adequada? Então, o queixinho do bebê, ele tem que tocar a parte inferior da mama. Então, essa auréola na parte inferior do seio, ela fica totalmente dentro da boca do bebê. A parte superior é possível enxergar ainda a auréola, fazendo com que o nariz do bebê fique liberado e ele não fique sufocado. Após isso, eu vou analisar o quê? Se o meu bebê, durante esse processo, está fazendo um processo de sucção e engolindo leite, sugando e engolindo leite. E outra coisa muito importante, que às vezes sem querer acontece muito, é do bebê estar todo desorganizado, com os braços para um lado, perna para o outro. É importante para o bebê, para ele se sentir acolhido e seguro durante a amamentação, que os braços e as perninhas estejam mais próximos ao corpo. Isso faz com que ele se sinta mais confortável e com isso a amamentação fica mais tranquila para ele. Como de fato tem todo um manejo ali, doutora? Porque eu fiquei só observando, né? Eu não sou mãe, não passei por esse processo, então ele assusta realmente de início, né? Como é uma questão também de jeito, de prática e tudo mais, se a mulher ela acaba se acostumando a amamentar somente de um lado, somente de um seio, isso pode prejudicar de alguma forma? Sim. É claro que existem situações pontuais, uma mãe que não tem glândula mamária por alguma situação patológica, mas quando você oferta só um seio, o que pode acontecer? Além do bebê acabar fazendo com que a cabeça dele comece a fazer a plagiocefalia, ou seja, vai ficando tortinha pela postura sempre de um lado, tá? O seio contrário, ele acaba a produção. Então, se não tem estímulo, eu não consigo produzir o leite. Por isso é importante, em cada mamada, você ofertar os dois. Claro que, dependendo da produção da mãe, que é muito individual, às vezes o bebê ele fica pleno só em ofertar um seio. Mas essa distribuição em ser sempre bilateral, isso ajuda a estimulação. Porque aquele seio que está sendo estimulado, vai haver a proliferação e a produção de leite, e aquele que não está sendo sugado, vai haver a supressão total desse leite. Então, a mãe vai ficar com uma mama, além de uma maior e outra menor também, a assimetria mamária pelo estímulo. Tá? Empedramento seria isso, doutora? O empedramento, o que ele acontece? É durante a pojadura, que ocorre normalmente entre o 4º e o 5º dia do bebê pós o nascimento, desce o leite de uma vez. E quando desce esse leite, se a mãe não faz a ordenha, não faz a liberação desse excesso, o que acontece? Aquele leite fica ali parado. E aquele leite parado na mama, a mama fica túrgida, dolorosa, a mãe tem uma sensação de mal-estar, de febre, muitas vezes também pode aumentar a temperatura corporal da mãe. Então, esse empedramento, ele acontece também quando ocorre a pojadura ou quando nessa situação em que eu só oferto uma mama. Só que esse empedramento, ele é mais precoce, né? Ele seria um pouquinho mais precoce se eu não estimulo a outra e o bebê não amamenta. Aí o corpo ele vai entender
aprendendo aos poucos que ele não precisa produzir leite para aquela mama e só para o outro. E as fissuras que podem acontecer também? Então, essas fissuras mamárias, elas são muito comuns na pega errada. Por isso que é muito importante salientar, claro que cada mãe, ela possui uma anatomia do seio diferente, principalmente com relação ao mamilo. Às vezes é um mamilo plano ou é um mamilo totalmente investido, um mamilo muito protuso. Então, se o bebê ele pegar apenas o mamilo, que é uma região muito sensível do seio, e apenas fazer a sucção dele, isso faz com que ocorra uma fissura mamária. Por isso que ele tem que abocanhar mais. Por isso que ele tem que abocanhar mais, até porque os ductos onde vai fazer a liberação do leite está aqui no mamilo, ou está aqui na auréola e não no mamilo. Então, se ele não abocanha o mamilo, eu não tenho uma quantidade de leite suficiente na boca do bebê. E aí, se ele fica só na região central, que é o mamilo, ele vai cada vez mais fazendo uma força maior, uma pressão maior, ferindo o seio. Bebês que demandam de uma internação em UTI, como é que fica a situação? Eles podem ser amamentados? Você vai saber depois do intervalo, que é bem breve. Já já nós estamos de volta, vocês de casa não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre a amamentação, sobre a importância desse gesto de amor, recebendo a doutora Tatiane Santana, que é pediatra e nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre essa temática, que merece destaque ainda mais neste mês, né? Doutora, e os bebês que estão internados ali por alguma demanda, né? Às vezes estão ali ainda em incubador, UTI, esses bebês, eles são amamentados pela mãe? Dependendo do grau da prematuridade, o bebê ele só consegue fazer a amamentação direto no seio a partir de 34 semanas de idade corrigida que a gente fala. Então, bebês abaixo disso normalmente está fazendo uso de sonda, só que o incentivo ao aleitamento materno, ele já deve acontecer logo quando o neném nasce, porque aquele colostro que sai nos primeiros dias de vida é importantíssimo para o bebê. Porque ali eu estou dando vacinas para o bebê e ajudando ele nos processos infecciosos durante a estadia na UTI. Essa mãe de bebê de UTI também é importante ser orientado a fazer a ordenha. Essa ordenha constante, a gente fala que normalmente elas ficam dentro do hospital, são elas que ordenham. A gente sempre vai preferir o leite da mãe, porque é um leite preparado para as necessidades desse bebê que está vindo ainda imaturo. Então, ofertar esse leite, fazer uma ordenha frequente, em torno de 8 vezes ao dia, é o que vai ajudar lá na frente, quando o bebê já puder e já ter essa habilidade e maturidade de sugar ao seio, fazer com que ele futuramente fique no aleitamento materno exclusivo. Muito bom, inclusive, né, falando sobre todo esse processo aí dos bebês internados e tudo mais, a gente sabe que doar leite humano é um gesto que salva vidas e você pode fazer parte disso, olha só. A doação de leite humano é vital para os recém-nascidos prematuros. Afinal, o leite materno é o alimento mais saudável e nutritivo para os bebês, além de fortalecer o sistema imunológico deles. Fundado em 16 de dezembro de 2004, o Banco de Leite Humano Santa Ágata está situado no Hospital de Base Dr. Adi Pinheiro, em Porto Velho. O banco realiza a coleta, a avaliação, o processamento e a distribuição dessas doações diariamente para aproximadamente 24 crianças na UTI neonatal. Além disso, oferece orientações para gestantes e mães que enfrentam dificuldades na amamentação. Uma mulher, para ser uma candidata doadora de leite, ela precisa estar saudável. Então, daí a gente solicita também alguns exames sorológicos e se ela tem uma produção de leite suficiente para ser doadora. Ela recebe em sua residência uma visita de uma servidora nossa com kits de higiene, né, kits de proteção, que são os EPI, né, então gorro, máscara, orientações de como fazer a extração desse leite, como preparar a mama para fazer a extração desse leite e como fazer o armazenamento desse leite em casa. Então, depois dele processado, pasteurizado, tudinho, a gente faz a avaliação microbiológica desse leite e mesmo após a pasteurização, ele só está liberado ou não após 48 horas de análise. Aquela mãe que está em processo de aleitamento materno, está com dificuldade de amamentar ou percebe que seu bebê não
está ganhando peso ou ainda só está insegura em relação à amamentação, ela pode buscar o banco de leite e aí a gente faz as orientações e o manejo adequado para cada caso. Eu sempre admirei as doadoras de leite e quando eu engravidei, eu imaginei que eu conseguiria ser uma doadora de leite. Quando a gente está se preparando para fazer a retirada do leite, a gente tem que amarrar os cabelos, né? Que a gente vai colocar uma touca, a máscara também a gente vai colocar, tem que lavar bem as mãos e a gente tem que estar com o nosso ambiente aí higienizado, tudo limpo, porque esse leite não pode ter nenhum contato com cabelo, com poeira, com nenhuma gotícula, né? A máscara para não cair nenhuma gotícula no leite. Eu utilizo um copinho descartável, já guardado para isso, né? Depois, quando eu faço a retirada, aí eu despejo dentro do vidrinho estéril. Aí a gases eu uso para limpar o mamilo, porque não pode ter nenhum pelinho, não pode ter nada nessa região. Aí eu começo a extração. O leite que eu retiro para minha filha, né, que eu deixo para ela tomar enquanto eu estou fora, a gente deixa no congelador e retira ele e aquece em banho-maria. Ali deixa morninho na temperatura, né, já mais morninha, e a gente passa para ela. É bem fácil o processo. Eu me sinto muito humana, né, porque é algo que eu posso fazer gratuito, né. Eu também recebo apoio do Banco de Leite para ajudar os outros bebês e também me sinto mãe de muitos bebezinhos, né? Não só da minha filha, e é gratificante para mim. Eu sei que é abençoado também para minha filha, que ela tem muita saúde. Que legal. Primeiro ver o trabalho do Banco de Leite, auxiliando todas essas mamães e também colaborando aí para uma alimentação, né, uma nutrição adequada para o desenvolvimento de bebês que estão passando por alguma situação difícil, né, juntamente da mãe, porque a mãe sofre com isso. E o outro é ver essa mãezinha ali tomando todos esses cuidados, né, doutora? Para estar cuidando de um outro bebê, para estar colaborando, para estar ajudando, né? Não, como é importante. Eu falo, a doação, ela tem que ser de livre e espontânea vontade. Então, a gente sabe de toda a demanda que é o aleitamento materno, a gente sabe da entrega dessa mãe que ela já está tendo com seu filho, mas quanta generosidade e amor ela está podendo transmitir com a doação dela com esse leite, porque ela vai doar para bebezinhos que estão lá numa unidade de terapia intensiva neonatal ou numa intermediária, que está necessitando desse leite materno cru ordenhado, e quanto vidas ela está salvando, porque o leite materno, ele tem propriedades que somente ele tem. Isso que eu falo, é ouro, vale ouro. Doutora, infelizmente nosso tempo em televisão ele é curto, mas aproveitando então essa temática, aproveitando este período, você quer deixar aí uma mensagem de reforço então sobre a importância da amamentação para quem está nos assistindo? Sim, então para vocês que estão tentantes, vocês que estão durante ainda o processo da gestação, a gente procura informações durante o pré-natal. A informação, ela capacita e deixa com que vocês, após o nascimento, estejam muito mais seguras. E sempre na dúvida, ter a orientação de um profissional médico, um profissional que possa estar orientando sobre a amamentação, no caso o pediatra, e o banco de leite do nosso estado, ele está aí de domingo a domingo, aberto, então não sofra em casa, procure o banco de leite até você ter a orientação do seu pediatra, tá? E, mais uma vez, é o seu leite materno, aquilo que você come, é aquilo que você está transferindo para o seu bebê. Não existe um leite fraco, não existe, isso tudo é mito. Então, o leite ele é importantíssimo para o desenvolvimento do seu filho, então vale a pena, tá?
Muito bem, por aqui a gente encerra o nosso programa de hoje, a nossa temática, deixando aí a você de casa a mensagem de um bom final de semana, doar leite, é muito bacana, é um gesto de amor, amamentar ainda mais. Então você, mamãe, busque aí auxílio, tá bom? Busque informação correta para não se sentir desamparada neste momento, tá bom? Ótimo final de semana, a gente volta no próximo. Tchau, gente!